Olá pessoal, meu nome é Charles Miller, eu sou estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Ceará e vou falar um pouco para vocês hoje sobre a unidade de conservação, a sua legislação e algumas discussões a respeito do tema. Então, na aula de hoje vai ser uma jornada sobre as unidades de conservação e sua relevância. Vamos abordar os tópicos de quando foi que surgiu as discussões sobre a importância de se proteger as áreas, o que diz a Constituição Federal a respeito disso, falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sobre o processo de criação de uma unidade de conservação, os tipos de unidade de conservação, a experiência do Refúgio de Vida Silvestre do Periquito Cara Suja, a gestão da unidade de conservação, sobre plano de manejo de unidade de conservação e trazer mais uma experiência da área de proteção ambiental da Serra de Baturité. Então, as primeiras discussões sobre a importância de se proteger áreas elas começaram desde o tempo do Império, mas se fortaleceram na ECO 92, que foi uma conferência da ONU que teve no Rio de Janeiro, em que dentro dessa conferência teve a Convenção da Biodiversidade. E essa convenção ela teve o objetivo de trazer uma nova visão a respeito da preservação ambiental. A antiga visão ela incentivava a preservação ex situ, preservação das espécies fora do seu local de origem, e ela dizia que era a exigência fundamental para a preservação da diversidade biológica é a conservação in situ, né, que é in loco, no local de origem dos ecossistemas e dos habitats naturais, para manutenção e recuperação das populações viáveis de espécies no seu meio natural. E, além disso, ela definiu que biodiversidade dessa convenção é a variabilidade dos organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies de ecossistemas. Então ela foca muito nisso, em se preservar no local de origem, né, mantendo a maior variabilidade de espécies dentro daquele ecossistema. E na parte da Constituição Federal, antes da nossa atual Constituição de 88, o primeiro parque nacional do Brasil foi o Parque de Itatiaia, que foi criado em 1937. E, além disso, em 65, a Lei número 4.771, ela definiu alguns critérios para a criação de unidade de conservação. Mas, falando da nossa Constituição atual, no seu artigo 225, no inciso 1º, no seu terceiro item, ela fala sobre que a Constituição Federal determina que o poder público deve assumir e definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo que a alteração e a supressão só podem ser permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, na Constituição tem um artigo que fala sobre unidades de preservação de áreas de territórios, né, importantes para a preservação da biodiversidade, mas ainda não tinha uma lei que garantisse isso, que regulamentasse, né? Então, até o ano 2000, não havia uma lei, um sistema que organizasse e padronizasse as unidades de conservação. E foi aí que surgiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que a Lei 9985 de 2000 estabeleceu o Sistema Nacional de Unidade de Conservações, o SNUC, que integra as atividades de todos os entes federativos responsáveis pela criação de áreas de proteção e a sistematização das informações. Além disso, essa lei regula os tipos de unidade e assim como a sua criação, utilização e gestão. Então foi uma lei assim, bem completa e bem inovadora e necessária para o período que o Brasil estava passando após a nova Constituição Federal. E no SNUC, nessa legislação, ele abrange duas categorias de unidade de conservação. As unidades de proteção integral e de uso sustentável, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Antes de falar sobre os tipos de unidade de conservação, como é que são criadas uma unidade de conservação, né? Elas são áreas que elas são instituídas pelo poder público, que tem o objetivo de proteger algumas porções de território, né, que tem importância biológica, tem grande diversidade genética, de recursos naturais, e a disciplinação com a utilização pelas populações tradicionais que vivem naquela área que tem grande importância ambiental, né? Então, ela surge como uma forma de regulamentar o uso daquela área, de forma sustentável e para fins também científicos.
e fazem parte do poder de polícia ambiental e podem ser públicas ou particulares, federais, estaduais ou municipais, de acordo com o órgão que determina a sua criação. Então, a gente vai saber se ela é particular, federal, estadual ou municipal, se ela for criada pelo governo federal, governo estadual, municipal ou por iniciativa própria particular, né? Elas são criadas pelo poder executivo ou legislativo de todos os entes da federação, como eu falei, ou particular no caso das RPPNs, que é a única reserva que ela é meio que particular. E ela pode ser instituída por decreto, lei ou até por medida provisória. A criação dela deve ser justificada e precedida, né, por um estudo técnico de tal relevância dessa área. E, além disso, deve ser feita uma consulta pública com as pessoas que moram naquela região, né? Essa consulta pública ela só vai ser dispensável nas situações de estação ecológica e na situação de reserva biológica. Então, como a gente falou anteriormente, né, o SNUC prevê dois tipos de unidade de conservação, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Essas unidades de proteção integral, elas têm como objetivo de proteger realmente uma área. É uma lei que ela é uma regulamentação que ela é mais rígida, que ela é para fins de pesquisa e de conservação do meio. Já as unidades de uso sustentável, ela prevê que pessoas possam morar naquela área, que pessoas e comunidades possam utilizar aqueles recursos que estão dentro da unidade de conservação que vem a ser criada. E agora a gente vai trazer algum desses tipos de unidade de proteção. Primeiro vamos abordar um pouco aqui sobre as unidades de proteção integral. A primeira delas é a estação ecológica. Essa unidade de conservação tem como principal objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Ela tem posse, né, do domínio público, mas também pode ser utilizada em áreas particulares, que essas áreas particulares que estejam dentro da unidade de proteção integral, da estação ecológica, ela tem que ser desapropriada, né, porque os fins delas não é para uso particular. A visitação nessas áreas ela é proibida, exceto em motivos educacionais ou de pesquisa, né? E tem que ser autorizado pelo órgão que está administrando aquela área e também deve estar previsto no plano de manejo se essas atividades são permitidas ou não. Aqui do lado a gente tem um exemplo de estação ecológica, que é a estação ecológica lá do PECEM. Além da estação ecológica, temos a reserva biológica, que tem o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes nos seus limites, sem nenhuma interferência direta humana, né, ou modificações ambientais, exceto as medidas de recuperação de algum ecossistema que possa ter sido alterado, né, por ações humanas, com o objetivo de preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Também é de posse de domínio público e as áreas particulares devem ser desapropriadas, né? Nessas reservas é proibida a visitação pública, como na estação ecológica, os mesmos critérios, né? E é permitido para objetivos educacionais, de educação ambiental, pesquisa científica, e vai depender do plano de manejo e do órgão gestor daquela unidade. Temos também o Parque Nacional, que tem o objetivo de preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e contato com a natureza de turismo ecológico. Também é de posse do domínio público, mas se tiver a área particular deve ser desapropriada, né? A visitação é permitida, mas tem que ser prevista as normas do plano de manejo, né? E a pesquisa científica do mesmo jeito. Tudo deve estar previsto no plano de manejo e autorizado pelo órgão que administra aquela unidade. Aqui um exemplo de parque nacional aqui no nosso estado, tem o Parque Nacional lá de Ubajara, né? Além disso, também temos o monumento natural. Esse monumento natural ele tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de beleza cênica, e pode ser construído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade de conservação. Se houver alguma discordância entre o órgão gestor daquele do monumento natural e a pessoa proprietária do terreno, né, seja proprietário particular, o governo ele deve desapropriar aquela área para que o monumento natural ele cumpra o seu objetivo, né? A visitação pública ela é sujeita às condições do plano de manejo, como as outras unidades de conservações, né, e devem ser autorizadas pelo órgão que está administrando aquela área. Por último, nas unidades de proteção integral, temos o refúgio da vida silvestre.
O refúgio da vida silvestre é um espaço, um território que tem o objetivo de proteger ambientes naturais, onde esses ambientes se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local de fauna residente ou migratória. Ela pode ser construída por áreas particulares, né? Mesma coisa do monumento natural, em que o proprietário ele permita que haja essa utilização. Se não houver isso, essa área deve ser desapropriada, né? Para que a unidade de conservação possa existir e possa ser gerida pelo órgão que é designado. A visitação pública, mesma coisa, depende do plano de manejo, né? E a pesquisa científica também. E tem que ser autorizado pelo órgão que administra. Temos um exemplo que a gente vai trazer agora, que é o Refúgio da Vida Silvestre do Periquito Cara Suja, que fica em Guaramiranga, aqui na região onde eu moro, que eu sou de Pacuti. E eu achei importante trazer esse exemplo tão próximo da gente. O Refúgio da Vida Silvestre do Periquito da Cara Suja, o REVS, foi criado pelo Decreto Estadual número 32.791, de 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre a criação de unidade de conservação estadual do Grupo de Proteção Integral, que possui a finalidade de assegurar as condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna da região. Então, a justificativa que ele foi criado, né? Ela é uma área que é situada no sítio Campo do Batalha, de extensão territorial de 39,12 hectares, com 855 metros de altitude. É uma área pública localizada no município de Guaramiranga, né? Pertence à bacia do Rio Pacuti, da micro-região do maciço de Baturité, no estado do Ceará. O REVS, né, é uma unidade de conservação que vai somar e complementar os esforços da área de proteção ambiental da Serra de Baturité, que já existe, já que não permite manejo e nem extrativismo, mas pode trazer grandes benefícios para a biodiversidade local, através de pesquisas, a implementação de programas de reintrodução de aves, como o periquito cara suja, né, monitoramento da fauna, educação ambiental, observação de aves e outras atividades. Então o REVS ele foi criado porque o periquito cara suja ele é uma espécie endêmica aqui do Nordeste brasileiro, né? Só que as últimas populações que tinham sido encontradas eram justamente aqui na Serra de Baturité, e há alguns anos a Aquasis, que é uma ONG que atua principalmente com a fauna marinha, começou a trabalhar com o periquito cara suja, né, com acompanhamento das populações e plantação de caixaninho dentro das matas, né, e conseguiu aumentar significativamente a população de periquitos cara sujos dentro da Serra de Baturité. E o REVS, que foi criado há pouco tempo, né, em 2018, ele veio ainda para fortalecer ainda mais essa política de preservação da fauna silvestre presente aqui no maciço de Baturité e no Ceará. E é uma percepção, opinião minha, em relação à implantação desse projeto, ela foi meio que uma espécie bandeira para a proteção de outras espécies. Porque quando se começou esse trabalho com o periquito cara suja e a atuação da polícia ambiental, do pessoal da Aquasis que trabalham com essa espécie, teve todo o monitoramento, diminuiu muito a caça e principalmente a criação de pássaros em casa, que era muito comum aqui, principalmente na região de Serra, porque a gente tinha grande biodiversidade, né? Então diminuiu muito e foi uma espécie que só trouxe coisa boa para a nossa região. Aqui a gente tem uma foto da sede lá do REVS e uma foto aérea também. Agora a gente vai falar um pouco sobre as unidades de uso sustentável e no final também trazer um exemplo. A primeira delas é uma floresta nacional, né? Como o nome diz, uso sustentável, ela permite que as pessoas morem nesses lugares, né, e possam desenvolver as suas atividades de forma sustentável. Então a floresta natural ela é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, né? E o objetivo básico dela é o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. É uma área de posse de domínio público, né? Sendo que as áreas particulares, nos seus limites, elas devem ser desapropriadas como dispõe a lei. Ela permite a permanência de populações tradicionais dentro daquele espaço, né? Só que isso tem que estar regulamentado pelo plano de manejo da unidade. A visitação ela é permitida, mas vai depender do plano de manejo e do órgão responsável pela administração. A pesquisa também ela é permitida, mas vai depender da autorização do órgão responsável, né? E a Floresta Nacional ela vai ter um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável na administração dela, né? E constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil
e quando for o caso, das populações tradicionais presentes, né? Ela pode ser criada pelo Estado ou município, ou pode ser floresta estadual ou municipal. Aqui a gente tem um caso que é a Floresta Nacional da Chapada do Araripe, né? Que é mais uma unidade de conservação dentro do Ceará. Mais uma unidade de conservação é a ARE, né? A área de relevância de interesse ecológico. É uma área de pequena extensão, uma área pequena, né, que se pretende preservar, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem o objetivo de manter os ecossistemas naturais de importância regional e local e regular o uso dessas áreas, né? É constituído por terras públicas ou privadas, respeitando os limites constitucionais e restritos para a utilização de propriedade privada localizada em uma área. Então, a área ela é uma área pequena, né, que está dentro de algum ecossistema que merece ser preservado pela sua importância, por sua relevância, né? Um exemplo disso é a área da Matinha do Pici, que está dentro do campus da UFC, né, lá no bairro do Pici. Aqui tem uma foto aqui do lado, que é uma área relativamente nova. Além disso, eu acho que essa aqui é uma das mais interessantes, né, que foi que a reserva extrativista, que foi uma unidade de conservação que foi bastante defendida principalmente pelas populações tradicionais, né? Ela é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, em que a sua sobrevivência, subsistência, né, vai depender do extravismo ou da agricultura de subsistência e a criação de animais de pequeno porte. Essa área ela tem como objetivo proteger a forma de vida e a cultura da população que ali existe, né? Que elas vivem ali, sobrevivem daquele ecossistema através de um uso sustentável dos recursos naturais que estão presentes. É uma área de domínio público que é concedida às populações tradicionais extrativistas, né? Sendo que as áreas particulares que tiverem nesse território elas devem ser desapropriadas. A Resex ela deve ser gerida por um conselho deliberativo que é presidido por um órgão responsável pela administração, né? No caso aqui no Ceará, o exemplo que a gente trouxe, a Resex da Prainha do Canto Verde, que fica em Beberibe, e é gerida pelo ICMBio. E ela vai ter representação da sociedade civil, do populações tradicionais, e isso vai ser tudo discriminado no ato da criação da unidade, né? A visitação pública, como as outras unidades, ela é permitida, só que ela tem que estar compatível com o plano de manejo. A pesquisa científica ela deve ser permitida também e principalmente incentivada e deve estar autorizada pelo órgão que está administrando. O plano de manejo ele vai ser aprovado por esse conselho deliberativo que eu falei antes. E nessas áreas são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. E a exploração comercial de recursos madeireiros só vai ser admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na reserva extrativista. Então, a Resex ela é uma área que ela tem uma grande importância para a sobrevivência daquelas comunidades tradicionais, né? E eu acho que devia ser uma das unidades que deveriam mais ser incentivadas atualmente. Além disso, bem parecidos, tem uma reserva de desenvolvimento sustentável, né? Que ela é uma área natural que abriga populações tradicionais que a existência delas se baseia em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais que foi desenvolvida ao longo das gerações daquela comunidade que viveu ali, né? E elas devem se adaptar às condições ecológicas locais que desempenham um papel fundamental na proteção daquela diversidade biológica, né? Então ela se baseia que uma comunidade se estabeleceu ali e vive de forma sustentável e aquela população ela favorece o equilíbrio ecológico daquela região, né? É uma área de domínio público, sendo que as áreas particulares devem ser desapropriadas. Vai ser gerido também como a Resex por um conselho deliberativo e a visitação pública é permitida, né? E vai ser tudo determinado segundo o plano de manejo e o órgão que está administrando. Por último, nós temos aqui a mais comum, que é a área de proteção ambiental. É uma área de grande extensão, né? Um certo grau de ocupação humana, que ela vai ter alguns atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, que são importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem o objetivo de proteger a diversidade biológica
e disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É um dos tipos de unidades de conservação que são mais flexíveis e fragilizados, pois não recebem uma grande proteção em comparação com as outras, né? Elas podem ser constituídas por terras públicas ou privadas e podendo ser estabelecidas normas e restrições para a utilização da propriedade privada naquelas regiões da APA, né? As condições para a realização de pesquisa e visitas são estabelecidas pelo órgão gestor da unidade, e a área de proteção ambiental ela vai ter um conselho deliberativo também, que ela é presidida pelo órgão responsável pela gestão e constituído por representantes de órgãos públicos, sociedade civil, população residente, como vai dizer o regulamento do plano de manejo, né? Um exemplo que eu vou trazer mais na frente, e o que está nessa foto aí, é a área de proteção ambiental da Serra de Baturité, que também é no Ceará. E por último, nós temos a Reserva Particular de Patrimônio Natural, a RPPN. Ela é a única unidade de conservação que é possível de ser criada a partir de um ato voluntário de uma única propriedade privada. Então, eu tenho um sítio, eu quero proteger aquela área, eu posso ter a iniciativa de criar uma RPPN. Ela vai passar por passando a ser averbada cartorialmente, e a compreensão do papel da RPPN e a participação civil da sua criação são passos que promovem a cidadania das pessoas em proteger algumas áreas, né? Alguns benefícios são assegurados a proprietários com essa propriedade, né? Que ele tem a isenção do imposto sobre a propriedade territorial rural, prioridade na análise de projeto pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e análise de pedidos de concessão de crédito agrícola, possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas e na proteção, gestão e manejo da RPPN. Então, ela é uma unidade de conservação que estreita os laços entre o poder público e a sociedade, né? E o principal objetivo dela é assegurar a conservação, promover a educação ambiental e restaurar aquela área, né? Ou incentivar a pesquisa naquela região. Mais um exemplo de RPPN, de unidade de conservação aqui no Ceará, é a RPPN da Serra da Apacaveira, que fica em Pacuti, aqui na minha cidade, no maciço de Baturité. Que foi criada há algum tempo já, né? E desempenha um papel muito importante na preservação de uma área de propriedade privada. Agora que a gente já viu sobre unidades de conservação, os tipos, né? Então, como é que essas unidades elas são geridas? Como é que funciona a gestão? A gestão das unidades de conservação ela deve ser feita pelo CONAMA, como um órgão consultivo, né, e deliberativo, executada pelo ICMBio a nível federal, dos órgãos estaduais e municipais, quando tiver, né, supletivamente, podendo contar com a cooperação de organizações da sociedade civil, e ela é regulada pela Lei nº 9.790, em formato de gestão compartilhada, né? Nas unidades de conservação devem existir conselhos deliberativos que auxiliem na gestão. Eles podem ser consultivos ou deliberativos. Esses conselhos eles servem para que a população possa participar, além dos órgãos públicos, né? Então, é importante a formação de um conselho porque ele vai escutar todos que estão usufruindo daquela área. E os conselhos deliberativos, elas ocorrem no caso da RESEC, da RESEX e da RDS, né, Desenvolvimento Sustentável, devendo aprovar, inclusive, o plano de manejo das áreas. Havendo alguma sobreposição ou interseção de unidade de conservação, sua gestão deve ser integrada, das duas, né, em parceria com ambas as unidades. Isso acontece para evitar que a gestão de uma unidade de menor proteção acabe trazendo prejuízos a uma área mais sensível. Então, pode acontecer que na parte de gestão, quando uma unidade de conservação está dentro da outra, é preciso que tenha um consenso entre as duas nas decisões. Plano de manejo, as unidades de conservação, elas obrigatoriamente devem possuir um plano de manejo que vai regular tudo que acontece ali dentro, né? Regula a maneira pela qual podem ser desenvolvidas atividades no âmbito da área de preservação e nos seus arredores, fala sobre zona de amortecimento e corredores ecológicos. É elaborado no prazo de 5 anos a partir da criação da área e com muita participação popular no caso da RESEX, na RDS, na APA, nas florestas na área, que são as unidades de proteção de uso sustentável, né? As zonas de amortecimento é a região ao redor da maioria das unidades de conservação, com exceção de RPPN e APAs, que devem possuir utilização especial para evitar o efeito direto da ação humana sobre as unidades,
funciona como uma área de transição entre um bioma ou outro, ou uma região ou outra. Então, as unidades de conservação que têm mais restrições, elas necessariamente precisam ter essas zonas de amortecimento. E o corredor ecológico é uma região entre duas ou mais unidades de conservação que possui função de facilitação do fluxo gênico e manutenção da biodiversidade, que deve ocorrer em todas as unidades de conservação. Para finalizar, eu trouxe aqui a experiência da APA da Serra de Baturité. Ela foi criada, ela é a primeira APA e a mais extensa criada aqui no Ceará, né? Foi criada pelo governo do estado, pelo decreto estadual número 20.956, de 18 de setembro de 1990, e foi alterado pelo decreto 27.290, de dezembro de 2003. Abrange uma área de 32.690 hectares, está localizado na porção nordeste do Ceará, né? Na região serrana de Baturité, e ela é delimitada pela cota 600 metros acima do nível do mar. É composto por os municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacuti, Palmacia e Redenção. Apresenta um dos mais importantes enclaves de mata úmida no estado do Ceará. Então a Serra de Baturité, ela é meio que um oásis em pleno sertão cearense, né? Porque para onde você descer aqui da serra é uma região de sertão, né? Então, dada essa importância de biodiversidade, foi criada a APA, né? Com o objetivo de manter essa biodiversidade que a gente tem aqui. E aqui abaixo a gente tem um mapa elaborado pelo governo do estado da área delimitada pela APA da Serra de Baturité. A Serra de Baturité ela possui características climáticas únicas, abriga uma cobertura vegetal complexa e serve para o refúgio ecológico de uma fauna e flora diversificada, que se projeta como uma condição indispensável na formação e manutenção da bacia hidrográfica do rio Pacuti, né, que é muito importante para a região metropolitana de Fortaleza, porque cai em alguns reservatórios que abastecem essa região. Na época da criação da APA, né, dados técnicos, que como foi abordado anteriormente, que precisa para criar uma unidade de conservação, né, demonstraram a importância e a vulnerabilidade do maciço de Baturité, e com o objetivo de proteger esse ecossistema, né, o governo criou a área de proteção ambiental da Serra de Baturité, que vai frear assim, um pouco, né, o processo de degradação ambiental, evidenciando as mudanças nas condições geoambientais da área. Aqui nós temos aqui duas espécies aqui da APA, né, que é o tucaninho da Serra de Baturité, nome científico Selenidera gold, que só existe aqui, ela é uma subespécie que existe aqui na região amazônica, e essa aqui é uma das cobras mais venenosas da América Latina, que a gente chama aqui de malha de fogo, mas o pessoal chama ela de surucucu pico de jaca. Além disso, aqui a gente tem uma região com níveis altimétricos elevados, né, que faz com que a nossa temperatura varie em média de 19 a 22 graus. As máximas são registradas as temperaturas máximas são registradas durante a estação seca, né, porque chove menos. E a gente tem uma estação chuvosa, que corresponde ao período verão-outono, e outra seca, que se relaciona com o inverno-primavera. As precipitações médias anuais, máximas e mínimas, elas são bem elevadas, né, em média de 1.500 milímetros anuais, que isso faz com que a nossa área ela seja uma das mais úmidas dentro do estado do Ceará. E isso é uma combinação de altitude, exposição do relevo e deslocamento de massas úmidas que vêm do mar em direção à APA da Serra de Baturité. A gestão da APA ela é feita formada por um conselho consultivo e 2 técnicos da SEMAS, que é dividida de acordo com as principais atividades desenvolvidas por cada membro, né? Esse conselho consultivo da APA da Serra de Baturité foi criado pelo decreto estadual 27.216, de 17 de outubro de 2003, e foi publicado no Diário Oficial no dia 17 de 10 de 2003, e é um órgão colegiado integralmente na estrutura administrativa da APA da Serra de Baturité, né? Justamente com tudo que está previsto lá no SNOC sobre esses conselhos consultivos ou deliberativos. O conselho daquele é composto por 23 cadeiras ocupadas por diferentes segmentos representativos do setor público, privado, ONGs, associações comunitárias, tendo como função servir de fórum máximo de discussão e direcionamento da autuação da SEMAS enquanto órgão gestor da APA. Aqui embaixo a gente tem a nova sede da área de proteção ambiental da Serra de Baturité, que fica numa área rural em Guaramiranga.
E os principais desafios da APA da Serra de Baturité são a caça e captura de animais silvestres, desmatamentos e queimados, o uso de agrotóxicos, destinação inadequada de resíduos sólidos, poluição hídrica, falta de saneamento, especulação imobiliária muito forte, turismo de massa, modelo agrário inadequado, mineração, expansão urbana, participação social efetiva. Um desafio é a participação social efetiva da população, né? Especulação imobiliária, falta de alternativas sustentáveis de renda para a população. Faz com que a nossa serra seja bastante degradada. Aqui embaixo temos algumas fotos de apreensão de aves endêmicos aqui da serra, né? E algumas obras de desmatamento e mineração em locais inadequados sem licenciamento ambiental. Por fim, eu trouxe aqui um vídeo comemorativo dos 30 anos da área de proteção ambiental da Serra de Baturité. Trinta anos desta APA que guarda sentimentos, sonhos e amores, que guarda água, folhas, vida e flores. Salve, salve esta área de solos férteis, em que chão e água se unem amorosamente e fazem nascer. Lindas são as feições naturais dessa mulher, que carrega 3 décadas de reconhecimento social, amor e zelo pelas suas primaveras, pela sua história e pela grandeza das atividades com as águas, com as árvores, com o passarinhar. Viva a área de proteção ambiental da Serra de Baturité. Que novas décadas inspirem tempos melhores, de mais cuidado, de menos ganância. Que nas novas décadas a ciência vença a ignorância e que o homem entenda, de fato, que ele não é o dono da natureza, e sim apenas um de seus filhos. E que, finalmente, ele possa se curvar à beleza que há em cada amanhecer e se inclinar ao privilégio que há em entardecer aqui, no silêncio do orvalho, nas folhas ou no som das quedas d'água das serras. Que nas novas décadas o homem tenha humildade para entender que não sabe tudo. Do vento, os passarinhos sabem mais do que ele. Das flores, as abelhas sabem mais. E que, finalmente, tudo isso seja cuidado com carinho e com o amor que merecem. Salve nossa APA, nosso leito de amores, nosso berço de cores. Salve nosso banquete de águas cristalinas. Salve o perfume da nossa terra. Salve o cheiro da nossa serra. Que o canto aveludado dos pássaros celebre este amanhecer especial, anunciando 3 décadas de amor, reconhecimento, zelo, ciência, vida e lindas emoções. Então, diante de tudo que a gente viu nessa aula, né, fica aí registrado a importância das unidades de conservação na preservação ambiental, né, e conservação da diversidade biológica em várias regiões do Brasil. E nos 2 exemplos que a gente trouxe, aqui na Serra de Baturité, a APA da Serra de Baturité e o Refúgio de Vida Silvestre do Periquito da Cara Suja, vimos que trazem um papel muito importante na preservação desse ecossistema tão rico e único que nós temos aqui no Ceará. A APA completou 30 anos, já fez muita coisa e ainda tem muita coisa por se fazer para que as populações futuras que venham a habitar a região do maciço de Baturité possam usufruir de tudo que a gente tem hoje, né? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigado.